se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a lhe observar o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te deste vinho. Porém Ana respondeu, não, Senhor, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Vamos ler isso até aqui. Meus queridos irmãos, nós poderíamos trazer uma palavra hoje baseada em várias histórias de mulheres notáveis da Bíblia. Falar do Dia das Mães não é uma grande dificuldade para pregadores, pois a Bíblia está cheia de mulheres virtuosas, de mulheres cheias do Espírito, de mulheres que nós, olhando para elas, podemos tirar grandes lições para as nossas vidas, nos dias atuais. Dentre essas muitas mulheres maravilhosas na Bíblia, nós encontramos Ana, essa mulher que todos nós conhecemos a sua história. E nessa noite eu quero trazer uma breve reflexão a respeito da história desta mulher, dividida em 5 capítulos. Poderíamos dividir a história de Ana em 5 momentos, em 5 etapas, em 5 partes. E é exatamente isso que nós pretendemos fazer nessa noite. A primeira etapa, ou a primeira parte da história de Ana, poderíamos chamar de capítulo ou etapa da dor. Pois é exatamente isso que registra a palavra de Deus. Quando a Bíblia Sagrada fala de Ana, começa a falar a respeito daquela situação que ela vivenciava, que ela experimentava. Ela era uma das 2 mulheres de um homem. Este homem tinha 2 mulheres, o seu nome era Eucana. Ele tinha Ana, sua mulher, que o texto bíblico nos informa que era amada por ele. Era uma mulher que era dignificada pelo seu marido. Entretanto, aquela mulher, nós encontramos no capítulo 1, uma mulher que tinha um grande problema. Ela era uma mulher estéril. Naquela época, na antiguidade, era um peso, um fardo muito grande uma mulher não conseguir gerar filhos. Hoje nós vivemos numa época em que as mulheres não querem mais gerar filhos. Mas naquela época era uma época em que era uma honra para a mulher ter filhos. E é exatamente isso que vive Ana. Vive exatamente essa dor, porque ela era uma mulher estéril. E além disso, a Bíblia nos fala que a outra esposa de Eucana, chamada Penina, a insultava, a desprezava, porque enquanto Ana não tinha filhos, Penina tinha filhos. Eucana tinha filhos a partir da sua esposa Penina, mas Ana não conseguia gerar filhos. O primeiro capítulo da história dessa mulher, portanto, podemos chamar de capítulo da dor, capítulo da frustração, capítulo da enfermidade, uma enfermidade física, uma enfermidade emocional e até por que não dizer, uma enfermidade espiritual. É exatamente isso que ela revela na sua palavra, quando diz que ela é uma mulher amargurada de alma. Encontramos Penina nesse primeiro capítulo, ou Ana nesse primeiro capítulo, como sendo uma mulher atribulada.
uma mulher que sofria afrontas, uma mulher que vivia uma situação de penúria emocional e até mesmo física. Muitas mulheres, à semelhança de Ana, estão vivendo exatamente esta etapa na sua vida. Uma etapa de dor, de sofrimento, de angústia, de aflição por vários motivos. O motivo de Ana era o fato de que ela não podia gerar filhos. Mas muitas mulheres, nos dias atuais, sofrem, padecem, estão aflitas por outros motivos. Mas a semelhança de Ana, essas mulheres podem ter vitória, como Ana teve vitória no final da sua vida. Portanto, o primeiro capítulo da história de Ana é um capítulo da dor, do sofrimento. Mas ela não encerra a sua vida do primeiro capítulo. Há um segundo capítulo. A palavra de Deus nos fala que ela, juntamente com seu esposo, ela vai ao lugar de adoração. Ela vai ao lugar onde está o sacerdote, em Siló. Ela vai prestar culto ao Senhor, como seu marido todos os anos fazia, e ela vai na casa do Senhor, ou vai à casa do Senhor. Muitas vezes, quando estamos passando por momentos difíceis, nós nos afastamos do Senhor e da sua casa. Mas Ana nos ensina que nos momentos de dificuldade, nós devemos ainda mais, nesses momentos, nos aproximar do Senhor. Aleluia. É exatamente isso que Ana faz. E ela se coloca ali orando ao Senhor. E não foi uma oração qualquer. Na quinta-feira preguei sobre isso. Não foi uma oração qualquer, mas foi uma oração de súplica, de clamor. Aquele tipo de oração que parte do mais profundo do nosso ser, do nosso coração. Ela clama ao Senhor. É o momento em que Ana coloca em movimento a sua fé, a sua confiança. É o momento em que ela demonstra toda a sua confiança no poder de Deus. E ela se coloca diante do Senhor. E ela diz diante do Senhor que se o Senhor lhe conceder a virtude de ser mãe, ela faz um voto. E ela diz que se o Senhor lhe der um filho varão, ela o traria de volta ao Senhor por todos os seus dias. E sobre a sua cabeça não passaria navalha alguma. Ela faz um voto de nazireado, aquele varão que estava na sua expectativa, caso essa expectativa se concretizasse, ela o devolveria ao Senhor. É o momento em que nós devemos colocar a nossa fé em movimento. E eu digo uma coisa muito importante. Nós colocamos a nossa fé em movimento muito mais, ou devemos fazê-lo, muito mais nos momentos de dor, de sofrimento, de angústia. Porque é aí que nós colocamos a nossa fé em ação. E não é fé na fé, mas fé em Deus. Ela direciona a sua fé ao Senhor, porque é ao Senhor que ela ergue a sua voz em oração. A palavra de Deus nos fala então que ela faz um voto, ela faz um compromisso diante do Senhor, e aquilo não era coisa à toa, porque ela está na casa do Senhor, faz um voto ao Senhor, clama ao Senhor e começa a colocar a sua fé no Senhor. Aleluia. De modo que o primeiro capítulo não foi suficiente para que Ana parasse, ficasse estagnada no tempo, na história, não. Ela começou a se mover. E ela começou a se mover com fé, com confiança, com esperança no Senhor. Aleluia. A palavra de Deus, a história de Ana, nos fala que ela então recebeu de Deus um filho. Aleluia. A Bíblia diz, e ela disse: ache a tua serva mercê diante de ti. E assim a mulher se foi pelo seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Aleluia.
ela chega na casa do Senhor. Ela chega diante do homem do Senhor, o homem de Deus, ele, atribulada, amargurada, com seu coração choroso. Mas quando ela sai dali, já o seu semblante não era triste, aleluia. A Bíblia diz que Eucana então coabitou com ela e se lembrou dela, o Senhor, aleluia. O Senhor não se esquece jamais de nós. Ele se lembrou da sua serva Ana. E a Bíblia diz que ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho a quem chamou de Samuel, pois dizia: do Senhor eu pedi, aleluia. Ela recebeu a bênção. E ela não tinha dúvida de que aquela bênção viera do Senhor. E ela coloca sobre o menino o nome Samuel, que significa o nome de Deus. Aquele que carrega o nome de Deus. Aleluia. Ana começa a viver o terceiro capítulo, que eu vou chamar de capítulo da bênção. Muitas pessoas querem viver o capítulo da bênção em suas vidas, mas não querem enfrentar o capítulo da dificuldade. Não querem enfrentar o capítulo onde nós colocamos a nossa fé no Senhor, a nossa fé em movimento e ficamos esperando o Senhor. Querem viver o momento da bênção. Mas esse momento da bênção foi vivido por Ana. Ela se alegrou com um filho que agora trazia nos seus braços. Ela se alegrou com aquele menino que viera da parte de Deus, que fora fruto e bênção de Deus. Mas a Bíblia Sagrada nos fala que ela não se esqueceu dos votos que fizera ao Senhor naquele dia na casa do Senhor. Há muitas pessoas que muitas vezes estão passando por momentos difíceis e nesses momentos colocam a sua fé em movimento e nesses momentos fazem voto ao Senhor e aí o Senhor ouve, o Senhor se inclina, o Senhor abençoa, mas quando recebem a bênção do Senhor, a primeira coisa que fazem é se esquecer do Senhor. Há um hino antigo que diz: conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, contas de uma vez, e hás de ver surpreso o que Deus já fez. Aleluia. Ana recebe a bênção. Quem sabe ela pensou, ou tenha pensado, não sei, é uma inferência: eu não vou levar esse menino à casa do Senhor. Mas Ana era uma mulher serva de Deus. Era uma mulher que obedecia a Deus, que velava pelo seu voto. A Bíblia diz que é melhor não votar do que votar e não cumprir. E aí a palavra de Deus nos fala que ela volta ao Senhor. Volta na mesma casa do Senhor. E agora a sua oração não é uma oração de súplica, de clamor, mas uma oração de gratidão. Aleluia. Capítulo 2 diz que então Ana orou e disse: o meu coração se regozija no Senhor, e a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Aleluia. É um momento em que Ana volta à casa do Senhor, não com um semblante triste, abatido, mas com riso na sua boca, porque Deus mudara a sua sorte. Aleluia. Ela volta agradecendo ao Senhor, ela volta adorando o Senhor, ela volta para cumprir os seus votos, ela volta com uma oração de louvor e gratidão e exaltação do Senhor. Aleluia. É o capítulo da gratidão. Esse capítulo muitas vezes está em falta na vida de muitos servos de Deus, homens e mulheres de Deus. Não somos gratos ao Senhor.
O Senhor nos abençoa, o Senhor nos orienta, o Senhor nos conduz e nós não somos gratos ao Senhor. Mas Ana não. Se há algo que nós podemos aprender com Ana, é que Ana tinha um coração agradecido. Aleluia. É o capítulo da gratidão. Quando nós cumprimos os nossos votos diante do Senhor. Quando nós oramos exaltando o Senhor, louvando pelos seus maravilhosos feitos. O primeiro capítulo, o capítulo da dor. O segundo capítulo, da fé. O terceiro, da bênção. O quarto capítulo, da gratidão. Ela volta, entrega a criança aos cuidados do sacerdote ali, para que ele cuidasse dele, para que o seu filho servisse ao Senhor no lugar de culto. Eu fico imaginando a dor de uma mãe ao ter que se despedir do seu filho. Diz a Bíblia que ela esperou desmamá-lo. Exatamente, as mães sabem muito melhor do que eu, exatamente naquele momento em que a criança está mais bonitinha, mais agradável. É exatamente naquele momento em que ela tem que se separar do seu filho e cumprir o seu voto, o voto que fizera ao Senhor. Aleluia. E a palavra de Deus nos fala que assim ela fez. E o seu filho, a Bíblia diz que crescia diante do Senhor. Há uma muito semelhança entre esse texto e também o texto que fala que Jesus crescia em estatura, em conhecimento, em graça diante de Deus e diante dos homens. Ela não gerou um homem qualquer. Ela gerou um homem que ungiu os reis de Israel. Olhando a história de Samuel, nós vamos verificar que esse homem foi um homem notável. Ele ungiu os reis de Israel. Ungiu Saul, depois ungiu Davi. Os primeiros reis de Israel foram ungidos por Samuel. A Bíblia fala que Samuel era um profeta de Deus, ou seja, falava a palavra de Deus, transmitia ao povo com toda a autoridade a palavra de Deus. A Bíblia fala que Samuel era sacerdote de Deus, intercedia a Deus, se colocava entre Deus e o povo e levava a Deus os reclamos do povo. A Bíblia fala que Samuel foi um juiz. Vejam quantos ofícios estão sobre esse homem. Ele é profeta, ele é sacerdote, ele é juiz. O seu trabalho sacerdotal foi tão tremendo que lá no livro do profeta Jeremias está escrito, em um determinado momento em que Judá havia se afastado de Deus, em que Deus estava com muita revolta do seu povo, porque o seu povo havia se enveredado por caminhos de idolatria, e agora a mão de Deus pesava sobre o seu povo, e Deus diz a Jeremias, nem se Moisés ou Samuel se colocasse diante de mim, intercedendo por esse povo, eu ouviria. Sabe o que Deus faz? Ele coloca Samuel no mesmo nível, no mesmo patamar de Moisés, que foi o maior profeta da história de Israel. A Bíblia fala que quando Samuel morreu, Davi estava em guerra com Saul. E eles fizeram um armistício, pararam a guerra, porque Samuel havia morrido. Mas a história de Ana não se acaba aqui, pois a palavra de Deus nos fala que existe ainda um outro capítulo, que foi vivido, experimentado e gozado por Ana. No capítulo 2, no versículo de número 21, está escrito que abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, enquanto que o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Aleluia. O 5º capítulo da história de Ana é o capítulo do legado.
Aquilo que Deus nos dá, muito além daquilo que nós pensamos, daquilo que nós imaginamos, daquilo que os nossos ouvidos ouvem, daquilo que os nossos olhos veem. Porque o Senhor tem muito mais para nos dar. Então, Ana viveu o primeiro capítulo da dor, o segundo capítulo da fé, o terceiro capítulo da bênção, o quarto capítulo da gratidão, mas o quinto capítulo se estende para além da história, da vida da própria Ana. Ana jamais imaginara o que Deus ia fazer através daquele menino, daquela criança que ela pedira. Vejam que Samuel se torna um marco na história de Israel. Mas Deus tem muito mais bênçãos ainda, porque o texto nos diz que teve ela 3 filhos varões, aleluia, e 2 filhas. Ou seja, Deus deu a ela muito mais do que ela pedira. Assim é o nosso Deus, que tem prazer em nos abençoar, que tem prazer em nos dar muito mais aquilo que nós pensamos e pedimos, aleluia. Foram capítulos vividos por essa serva de Deus, chamada Ana. Deus lhe deu muito mais. Por isso hoje, nessa noite, em um culto especial, todo culto é especial, mas neste culto, quando nós queremos falar a respeito de mães, de mulheres, nós usamos o exemplo de Ana como sendo o exemplo a ser seguido por todas as mulheres e por todas as mães. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos dirija. Vamos ficar de pé nesse momento. Vou fazer uma oração nesse instante em favor de todas as mulheres.